Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante. Nós vamos estabelecer aqui as diferenças entre ciclone, furacão e tornado. Bom, queridos, eu tenho certeza que vocês já ficaram em dúvida a respeito das nomenclaturas de ciclone, furacão, tufão, tornado. Quem nunca, né? Normalmente a gente imagina que são vários fenômenos incrivelmente diferentes, embora todos sejam assustadores, né? Porque em geral são catastróficos. Mas eu quero mostrar para vocês nessa videoaula que a nomenclatura desses fenômenos normalmente existe para facilitar a nossa vida, no entendimento do que eles realmente são. Bom, para começarmos, nós vamos pensar o seguinte: quando eu falo em ciclone, tempestade tropical e furacão, na verdade eu estou falando basicamente da mesma coisa. Todos são fenômenos atmosféricos formados em regiões oceânicas, certo? E o que vai diferenciá-los é a região onde eles se formam, a região geográfica de formação e a intensidade dos ventos. Então já guarda essa observação. Ciclone, tempestade tropical, furacão, basicamente a mesma coisa. São, portanto, sistemas rotativos de nuvens e tempestades que se formam em águas oceânicas, tropicais ou subtropicais, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. De um modo geral, queridos, ciclone é o nome que se dá, é o nome genérico que se dá aos furacões e os tufões. Todos eles se formam a partir da evaporação, que normalmente precisa ser associada às águas quentes do mundo, né? Principalmente nas porções dos oceanos, onde a temperatura é superior a 26 graus Celsius. Então, essa grande evaporação associada a um ambiente de baixa pressão atmosférica é que gera, né, a possibilidade de formação dos ciclones, dos furacões e dos tufões. Agora, essa nomenclatura, como eu disse, ela está associada a onde esses elementos vão se formar, esses eventos vão se formar, né, e a velocidade dos ventos. Um ciclone, por exemplo, ele só é ciclone com ventos até 117 km por hora. Um furacão é um ciclone mais severo, né? Um ciclone mais forte. O furacão ele pode durar dias, ele é visualizado por imagens de satélite e normalmente tem grande extensão, extensões quilométricas inclusive, né? O furacão, quando ele se forma no Oceano Atlântico e na porção leste do Oceano Pacífico, ele recebe este nome, portanto, furacão. Agora, se ele se forma na porção oeste do Pacífico, aí ele vai receber o nome de tufão. Os furacões e tufões, portanto, eles vão ter as suas categorias definidas de acordo com a velocidade dos seus ventos. Acompanhe aqui comigo na tela, para você ter uma ideia. Isso aqui que você está vendo é a chamada escala Saffir-Simpson. É a escala que mede a categoria dos furacões. Então, como você está vendo, quando os ventos atingem até 117 km por hora, ocorre então um ciclone. Este é o evento. Furacões a partir de 118 km por hora. Dividem-se assim. Categoria 1, os furacões com velocidade de 118 a 152 km por hora. De 153 a 176 km por hora são os furacões de categoria 2. Quando a velocidade dos ventos vai de 177 a 207 km por hora, temos os furacões de categoria 3. Os furacões de categoria 4 são aqueles que os ventos ocorrem entre 208 a 250 km por hora e todos aqueles que têm ventos superiores a 251 km por hora são os mais fortes, os furacões de categoria 5. Já o tornado é um evento bem diferente. Primeiro porque ele é mais comum nos continentes, mas ele também se caracteriza por um movimento espiral do ar, né, num ambiente de baixa pressão atmosférica. Ele é formado basicamente pelo encontro do ar quente com o ar frio. Os tornados têm extensões menores que os furacões, são bem mais rápidos, né, duram pouco tempo, mas como eles acontecem basicamente em continentes, eles são muitas vezes catastróficos, né? Atingem regiões sempre muito povoadas e isso sempre vai causar um desastre. Quando um tornado se forma num ambiente de água, né, em uma grande porção de água, ou no rio ou no oceano, aí ele recebe um nome especial. Vai se chamar tromba d'água.
Furacão ou tufão ou ciclone tropical. Os três fenômenos da meteorologia estão associados a tempo severo. Vamos agora tirar todas as dúvidas e explicar a diferença entre os sistemas. Os furacões nascem sobre as águas quentes dos oceanos, geralmente regiões onde a temperatura superficial da água ultrapassa os 27 graus. O ar aquecido pela água quente do mar funciona como uma espécie de combustível para a formação desse potente sistema. Tudo começa quando o Sol aquece a água do mar e o vapor da água se eleva, favorecendo a formação de nuvens pesadas de tempestade, do tipo cumulonimbus. À medida que as correntes de vento ascendente se fortalecem, as nuvens cumulonimbus absorvem mais e mais ar quente e úmido. Carregadas de umidade, essas nuvens se juntam e formam um sistema de baixa pressão atmosférica. São grandes redemoinhos que começam a girar mais rápido sobre o oceano, indicando que um furacão está prestes a se formar. O primeiro estágio desse sistema é chamado de depressão tropical, quando os ventos chegam até 50 km por hora. Passando disso, o sistema ganha força, se torna uma tempestade tropical. E quando a velocidade dos ventos persistentes atinge 119 km por hora, tecnicamente, a área de tormenta vira então um furacão. Bem no centro do sistema temos o que se chama olho do furacão. Mas veja só que curioso, apesar do nome ser sugestivo, de dar a impressão que é algo assustador, lá no olho da tempestade tudo é calmo e tranquilo. Vamos dar uma olhada na lateral de um furacão. As fortes correntes ascendentes sopram nas paredes dos cumulonimbus, em torno do olho do furacão. Lá na alta superfície, os ventos sopram em direção ao centro da tempestade. Por dentro do olho, as correntes de vento sopram de cima para baixo, fazendo com que essa área seja mais estável, sem nuvens carregadas, apesar da baixa pressão. E você sabe como um furacão é observado? São os satélites meteorológicos que monitoram a Terra e que conseguem observar uma tempestade desde o comecinho. Quando um furacão é detectado, os centros de monitoramento podem enviar um avião meteorológico de observação para a área do fenômeno. E é lá, dentro do olho do furacão, que a aeronave de reconhecimento coleta dados de pressão, temperatura, precipitações, velocidade e direção dos ventos. A força de um furacão é medida pela escala Saffir-Simpson, que vai de 1 a 5. É a intensidade dos ventos que classifica o furacão. Um furacão de categoria 1 tem ventos de pelo menos 119 km por hora. No nível máximo da escala, ele pode ter ventos constantes acima dos 249 km por hora. Quando toca o continente, os danos causados são totais. Ocorre destelhamento na maioria das casas, árvores e outdoors são arrancados e podem ocorrer grandes inundações com a intensa agitação marítima e elevação das ondas. Mas conforme o furacão avança por uma área terrestre, ele vai perdendo intensidade por causa do atrito. E quando os ventos enfraquecem, ele simplesmente vira uma depressão tropical que aos poucos se dissipa sem oferecer mais riscos. Agora preste atenção para você não ter mais dúvida. Veja no mapa. No hemisfério norte, os sistemas giram no sentido anti-horário e no hemisfério sul, eles giram no sentido horário. Então olha como é fácil. Na região do Caribe, México e Estados Unidos, falamos em furacão. Na região da Ásia, onde estão as Filipinas, Japão, China, Taiwan, o correto é falar tufão. Em torno da Austrália, na Indonésia, Nova Zelândia, leste da África, região da Índia e Madagascar, o certo é falar ciclone tropical. O mais importante é saber que furacão, tufão, ciclone tropical é tudo a mesma coisa. O que diferencia é o nome conforme o lugar onde o fenômeno está localizado.